Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Conectada de Santa Cruz do Capibaribe. Eu sou o professor Rafael e junto comigo hoje está o intérprete de Libras, Danley. Juntos, vamos hoje fazer uma aula bem legal e bem divertida. E olha, o mais importante não é o horário que você está assistindo, se é pela manhã, à tarde ou à noite. O mais importante é prestar bastante atenção assistindo a videoaula para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? Então, vamos começar nossa videoaula de hoje. Hoje, vamos ter a videoaula de matemática e vamos aprender mais um pouquinho sobre reconhecimento de ângulos. Então, vamos revisar um pouquinho e aprender mais um pouco sobre essa parte da matemática bem importante. Então, para não ficar perdido, preste bastante atenção na videoaula, tá certo? Então, vamos começar! Então, vamos revisar um pouquinho sobre o que é o ângulo. O ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas que possuem o mesmo ponto de origem. Existe um número que relaciona cada abertura entre as duas semirretas. Quanto maior a abertura, maior vai ser esse número. Então, na nossa aula de hoje, vamos aprender como classificar cada um dos ângulos. Então, agora vamos aprender sobre classificação dos ângulos, prestando bastante atenção para a gente conseguir saber a diferença entre um e outro, tá bom? Então, o primeiro ângulo que vamos classificar vai ser o ângulo reto. Ele é a abertura de duas retas que correspondem ao total de 90 graus. E esse é o sinal que representa essa abertura. Então, todo ângulo reto vai possuir esse sinal, porque dentro dele conseguimos desenhar um quadrado seguindo as duas semirretas. Então, podemos dizer que vai ser igual a um ângulo reto, porque esse ângulo vai ser igual a 90 graus. Então, agora vamos aprender como classificar o ângulo agudo. O ângulo agudo é um ângulo cuja medida é menor do que 90 graus. Eu trouxe aqui dois exemplos, e neles eu coloquei uma linha tracejada verde, uma reta, explicando aonde seria a linha para formar o ângulo de 90 graus. E como a gente pode ver, nos dois exemplos, as linhas e o ângulo está menor do que 90. Então, qualquer ângulo menor do que 90 graus vai ser considerado, classificado como um ângulo agudo, porque o seu ângulo é menor que 90 graus. Esse sinal aqui, chamamos ele de menor que, e utilizamos ele em várias representações na matemática. Como a gente pode ver aqui, a linha verde representa o ângulo de 90 graus e nesses dois exemplos estão bem menores do que 90. Então, são considerados ângulos agudos, porque são menores que 90. Como explica aqui, utilizando o sinal menor que. E olha que legal! Conseguimos aprender mais uma classificação. Então, vamos agora revisar e relembrar um pouquinho, ou então aprender como classificar o ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele é representado por qualquer ângulo maior do que 90 graus. Nesse exemplo aqui, olha, eu trouxe um ângulo em que podemos ver a linha pontilhada verde, que indica o ângulo de 90 graus. Só que esse ângulo está maior do que 90. Então, todo ângulo maior do que 90 graus até 180 é considerado um ângulo obtuso. E olha, eu trouxe aqui para explicar para a gente. O seu ângulo é maior que 90 graus. Esse sinal que eu circulei aqui agora, ele representa maior que. Então, quando vamos ler, vai ficar assim. Seu ângulo é maior que 90 graus.
utilizamos muito ele em representações matemáticas. Por exemplo, como usamos lá no primeiro exemplo do ângulo reto, o sinal de igual. Eles são equivalentes. O sinal, nesse exemplo, significa que é maior que 90. Então, ele vai indicar que é um valor maior do que 90. Como a gente pode ver aqui. Indica que o seu ângulo é maior do que 90 graus. Então, olha, eu gostaria de apresentar para vocês o transferidor. Ele é uma ferramenta que utilizamos para medir os ângulos. Então, por exemplo, a gente pode pegar duas semi-retas e utilizar ele para medir. Esse aqui é o virtual. E eu posso mover aqui, ó, e formar qualquer tipo de reta. Por exemplo, ó, aqui eu tenho uma semi-reta que vai estar no número 0 e outra que vai estar no número 90. E utilizando ele, vai medir e vai dar o total de 90 graus. E o seu ângulo vai ser um ângulo reto. Esse sinal aqui é o que indica, porque conseguimos utilizar as duas semi-retas e desenhar aqui dentro, ó, um quadrado. E olha, o ângulo, quando maior do que 90, por exemplo, 95, 100, 105, 110 ou maior, até próximo do número 180, vai ser o ângulo obtuso. Só que, quando o ângulo está de 0 até 180, chamamos ele de ângulo raso ou então de meia volta. Por que chamamos de meia volta? A gente pode ver aqui, ó, que esse ângulo ele representa metade de um círculo. Não foi uma volta completa. Então, foi apenas meia volta. E deu um total de 180 graus. Todo ângulo de 0 a 180 chamamos de ângulo meia volta. Ou então, ângulo raso. E agora, vamos aprender como é que se chama o ângulo quando conseguimos dar uma volta completa. Vamos aprender juntos? Então, quando dá uma volta completa, chamamos de ângulo completo ou uma volta. Porque, olha, ele vai formar um círculo completo e vai ter um total de 360 graus. A gente pode dividir ele em 4 partes, olha. Em cada um dos seus ângulos vai ter um quarto do ângulo. Então, um quarto de 360 é igual a 90. 4 partes iguais de 90 graus, formando o total de 360. Agora, eu vou mostrar a vocês como fazer em casa um transferidor de papel. Bem simples, para a gente conseguir tirar qualquer dúvida. Se o ângulo é reto, agudo, obtuso, ou então se o ângulo vai ser meia volta ou uma volta completa. Prestem bastante atenção, que vai ser bem legal. Tá certo? Então, acompanhem aí comigo. Então, olha, vou mostrar para vocês como fazer uma ferramenta bem legal para ajudar a gente a conseguir classificar de forma mais fácil se o ângulo é agudo, obtuso ou reto. Vamos fazer como se fosse, por exemplo, um transferidor, aquela régua que a gente viu no vídeo. Vamos precisar de uma folhinha de papel e qualquer superfície que seja no formato de um círculo, tá certo? Pode ser uma caixinha, podemos fazer também com a xícara, tá certo? Então, olha, vou pegar aqui algum objeto que tem o formato de um círculo e vou contornar ao redor dele. E agora, olha, eu tenho aqui o desenho de um círculo perfeito. E agora, vamos recortar ele. Olha, eu tenho aqui um círculo completo. O seu ângulo vai ser de 360 graus. Mas o que acontece se eu dividir ao meio? 360 dividido
por 2 vai ser igual a quanto? Muito bem, 180. Eu dividi em 2, então ficou aqui, ó, 180 para cada lado. E se eu dividir esse ângulo mais uma vez pela metade, vai ser igual a quanto? Vamos ver aqui, ó. Vou pegar a canetinha e passar aqui, ó, marquei. Pronto, dividi pela metade e a metade de novo. Então, era 360 dividido por 1, 2, 3, 4. 360 dividido por 4 vai ser igual a 90. Então, em cada um dos ângulos, vai ser um total de 90 graus. Então, ó, aqui eu vou ter 1/4 do ângulo. Por quê? Eu dividi o ângulo total por 1, 2, 3, 4 e deu igual a 90 graus. E a gente tem aqui, ó, a vértice, que é o encontro das duas retas, formando um ângulo reto. E como a gente aprendeu, o ângulo reto, ele tem um total de 90 graus. Então, olha, qualquer ângulo que eu for medir na atividade que for maior do que 90, vai ser um ângulo obtuso. E se for menor do que 90 graus, vai ser um ângulo agudo. Vai ser um exemplo, ó. Eu tenho aqui 3 exemplos. O primeiro, podemos ver, ó, que ficou igualzinho, formando um ângulo reto. Então, ele vai ser igual a 90 graus. E esse outro exemplo aqui, para saber se vai ser menor, maior ou igual, eu pego esse transferidor que eu fiz aqui, um exemplo de um transferidor, porque tem a medida de 90 graus. Então, olha, coloquei aqui em cima. As duas setinhas ficaram para fora, ó. Uma ficou, mas a outra não. Então, ele é menor que 90 graus. E por último, esse outro exemplo aqui, ó. Vou colocar a reta de baixo igual e vou ver se vai ficar maior ou menor. Ficou o quê, pessoal? Muito bem, ficou maior. Então, vai ser maior que 90 graus. Muito bem. Então, olha, com a nossa ferramenta, conseguimos saber se o ângulo era igual, menor ou maior que 90 graus. Então, chegamos ao final de mais uma videoaula. Hoje, aprendemos como classificar cada tipo de ângulo. E agora, vamos prestar bastante atenção na explicação da sua professora e do seu professor, para fazer a atividade com muito capricho. Combinado? Muito bem! Então, até a próxima aula do nosso canal Educação Conectada. Tchau!